Você já percebeu como cada vez que um espadachim entra em cena, o clima muda completamente? Não é só sobre luta, é sobre performar. Cada movimento, cada corte, cada olhar é pura arte em movimento. E se você é como eu, sabe que esses momentos não são apenas lutas, são manifestações de poder absoluto. Hoje vamos mergulhar, de novo, nesse universo onde a lâmina fala mais alto que qualquer palavra. Esses são os momentos em que os espadachins de anime simplesmente quebraram a internet, e começando com uma explosão de pura insanidade visual. Entramos no universo de Fate. Saber Alter contra Berserker em Ravenfield 2 Lost Butterfly. Se o mundo de Fate é como um campo de guerra oculto entre magos, essa luta pareceu rasgar o próprio céu. De um lado, Berserker, um monstro lendário, um titã de músculos e fúria com 12 vidas. Um ser que normalmente enfrentaria exércitos sozinhos e sairia sem um arranhão. Mas quando ele encara Saber Alter, a rainha corrompida, a coisa muda de figura. Cada golpe dela é um trovão, cada defesa dele é um terremoto. E mesmo com toda a sua força, Berserker cai e se levanta, apenas para ser esmagado outra vez. Essa luta não foi só uma demonstração de força, foi um choque de divindades. Um duelo que transformou destruição em espetáculo. Sem dúvidas, um dos confrontos mais lendários de toda a franquia Fate. Agora, vamos de pura técnica e experiência. Bar vs Rose. Um duelo que prova que o tempo não enfraquece um verdadeiro mestre. Ele é o Alpha. Rose acreditava que sua armadura e escudo bastariam para enfrentar um velho aposentado com uma espada. Mas Bars não é só um veterano. Ele é alguém que já dançou com a morte mais vezes do que você consegue contar. E quando a luta começa, ele mostra exatamente isso. Cada movimento dele é calculado, preciso e letal. Ele lê a estratégia de Rose como se fosse um livro aberto, rasgando sua defesa e sua confiança ao mesmo tempo. Em poucos instantes, o que era um duelo virou uma lição. Bar não lutava apenas com a espada, lutava com a sabedoria de uma vida inteira no fio da lâmina. Rose nunca enfrentou um caipira, ela enfrentou um mestre. E falando em mestres, não tem como deixar de lado o original, o clássico, o intocável, Goemon Ishikawa 13 de Lupin 3. Esse homem é praticamente uma lenda viva. Com sua espada, Zantetsuken, ele corta o impossível, literalmente. Ele enfrenta ondas de inimigos armados de todos os lados. Mas enquanto o caos toma conta, Goemon permanece imóvel, sereno e quase meditativo. Então, em um único movimento, braços, armas e corpos são partidos ao meio, com a elegância de um traço de caligrafia. Nenhum tiro no ouvido o abala. Ele simplesmente corta a arma do inimigo e o derrota com frieza absoluta. É um massacre, mas um massacre com graça. Goemon prova que sua espada não é apenas uma arma, é uma extensão da perfeição. Um lembrete de por que Zantetsuken é um sinônimo de respeito e medo em todo o mundo dos animes. Agora é hora de falar de alguém que redefine completamente o conceito de espadachim. O nome dele é Sojiro, a espada do salgueiro, do anime Ishura. Em cena, ele enfrenta um exército inteiro de golems, criaturas de pedras, pesadas, imponentes e praticamente imunes a armas comuns. Qualquer guerreiro normal olharia para aquilo e pensaria, impossível. Mas Sojiro não é qualquer um, ele é o espadachim. E para provar isso, ele nem sequer precisa de uma lâmina afiada. Ele entra na batalha usando uma espada cega, e mesmo assim, transforma o impossível em pura poesia mortal. Cada golpe é tão preciso que o impacto ressoa como uma música. Cada movimento é a dança de um homem que já entendeu a essência da lâmina.
Sojiro não corta com força, ele corta com intenção. E nesse momento ele mostra ao mundo que a verdadeira espada não está no ferro, mas na alma de quem a empunha. E falando em poder divino, nada se compara à entrada triunfal de Sinbad, o rei dos sete mares, em Mad. O cara não apenas chega, ele desce com um trovão. Em um único golpe, ele invoca o relâmpago do céu e destrói tudo o que está no caminho. É tão absurdo que até os inimigos ficam em silêncio, olhando aquele homem com reverência. E o mais incrível, quem o apresenta não é um aliado, mas o próprio vilão, que o chama de o grande rei Sinbad. Quando até o inimigo reconhece sua grandeza, você sabe que está diante de uma lenda. E Sinbad não vem sozinho. Atrás dele, toda a aliança dos sete mares marcha como um exército divino. Nesse momento, ele não precisa provar nada. Sua presença define o resultado da batalha antes mesmo de começar. Quando Sinbad chega, o destino já foi decidido. Mas e quando a espada pertence a alguém que não luta por glória, e sim por proteção, aí entra Ghislaine de Doudia, de Mushoku Tensei. Ela é uma mulher com força de um exército e a ferocidade de uma fera selvagem, mestre da espada, professora impiedosa e a personificação do instinto de sobrevivência. E o momento em que ela realmente brilha é quando os dois sequestradores tentam raptar Rudeus e Eris. Em questão de segundos, eles se movem e o mundo ao redor parece parar. Os inimigos nem entendem o que aconteceu. Um instante eles estão vivos e no outro caídos, derrotados, desarmados. A diferença entre um espadachim comum e um mestre se revela ali. Enquanto os outros lutam para sobreviver, Ghislaine luta com um propósito. Ela não erra e ela não hesita. Ela é uma tempestade com forma humana. A definição de poder bruto e pressão absoluta. E agora, vamos diminuir o ritmo, porque o próximo momento é pura dor. Falamos de Yakimaru de Dororo. Sua vida inteira foi uma busca para recuperar o que os demônios lhe roubaram. O corpo, a voz, a humanidade. Mas nada poderia prepará-lo para o que acontece quando ele reconhece Mio, a mulher que o aceita, mesmo sem palavras e mesmo sem cicatrizes. Ela canta para ele, ela o acolhe, e por um breve instante, Yakimaru sente algo que nunca teve, paz. Mas o destino cruel, como sempre, arranca tudo de novo. Mio e as crianças que ela cuidava são massacradas pelos samurais, e Yakimaru simplesmente explode. O homem silencioso se transforma em uma tempestade viva. Sua espada não é mais uma arma, é a própria dor encarnada. Ele atravessa dezenas de soldados em frenesi sangrento, cego por ódio e desespero. É brutal, é triste e é humano, porque naquele momento Yakimaru não estava lutando contra inimigos, ele estava lutando contra o próprio destino. Alguns espadachins quebram a internet por pura força, outros por determinação. E ninguém encarna isso melhor do que Ikki Kurugane, o cavaleiro sem coroa de Hakudai Kishi no Cavalo. クロスレンジは私の領域。下げの誠意、そして僕自身の挑戦だ。受けて立つこの最強の雷切りで剣ナイト。雷切り。最初から分かっている。彼女が強いことも自分が人より劣っていることも至らないなら振り絞れ。1分も入れない。魂を研ぎ澄ませ駆け抜けろ極限の一瞬を。
Durante toda a série, ele foi chamado de fracassado, o aluno mais fraco, o sem talento, o que jamais deveria sonhar com a vitória. Mas então vem um duelo contra Touka Todo, a Haikiri, a invicta, a mulher que luta como um raio. E Ikki não recua, ele aposta tudo em uma única técnica proibida, Hitoshura, um poder que condensa 1 minuto inteiro de energia em um único segundo, ao custo de destruir o próprio corpo. Quando ele ativa a técnica, o mundo desacelera, as cores desaparecem. Só o som do sangue pulsando e da lâmina cortando o ar permanece. Com um único golpe, Ikki atravessa a tempestade. Não foi sorte, não foi milagre, foi vontade pura. Naquele instante, o pior aluno se torna o rei invisível das espadas. E o público inteiro entende, ele nunca foi o fraco. Ele apenas esperava o momento certo para brilhar. E para fechar esse bloco com um toque de pura elegância mortal, temos Hakuro, o velho mestre da espada de Tensura Slide. いやまだ見えてはおらぬな。そろそろお主の天眼にもわしの動きが追えるじゃろうっておぼろ流水山動けない。終わりじゃよ。 No início, ele parece aquele típico veterano tranquilo, sempre sorrindo, sempre observando. Mas quando Kyoya, o espadachim arrogante, cheio de truques, decide desafiá-lo, o mundo percebe o erro. Kyoya tenta de tudo, ilusões, barreiras, trapaças, mas nada funciona. Hakuro o encara com serenidade de quem já venceu milhares de batalhas antes. E em um único movimento, ele corta não só o corpo do inimigo, mas também o orgulho dele. Kyoya cai não apenas derrotado, mas desmontado. Hakuro prova que a espada não serve para ostentar, serve para ensinar. E a diferença entre juventude e sabedoria, entre técnica e alma, no fim, o velho mestre guarda sua lâmina e volta à calma, como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, aquilo não foi uma luta, foi apenas uma lição de respeito. Agora vamos para um novo mundo de monstros e titãs, Kaiju número 8. E quem domina esse campo de batalha com pura classe é o vice-capitão Hoshina. Focusing your attacks. Aiming for the narrow gaps in the entrance. Get your next attack and respond. Wild Slasher! So those attacks. Chamado por muitos de Levi Arkman desse universo, Hoshina mostra o que significa ter técnica e confiança em níveis divinos. Enquanto enfrenta o Kaiju número 10, sua calma beira a arrogância. Cada corte é limpo, preciso, sem esforço. Enquanto o monstro se desespera, Hoshina parece estar dançando, um artista no meio do caos. E é justamente isso que o torna tão assustador. Ele curte a luta. Seu sorriso, o movimento dos pés, o balanço da lâmina, tudo exala a perfeição. Hoshina não precisa provar que é o melhor, ele só precisa de um inimigo forte o bastante para fazê-lo se divertir. E de uma dança de lâminas, passamos para um massacre poético. Mizu, o protagonista de Blue Eye Samurai. E pela aflição que essa enfrenta os 4 presas, assassinos implacáveis, cada um com um estilo mortal. Eles cercam ela, acreditando que tem vantagem, mas o que eles não sabem é que Mizu não luta apenas por sobrevivência, ela luta por vingança, por identidade e por redenção. O resultado é um espetáculo brutal e belo ao mesmo tempo. Cada golpe é coreografado com precisão cirúrgica, cada corte carrega anos de raiva e disciplina. Em minutos, os 4 estão no chão e Mizu nem perde o fôlego. Não é apenas uma vitória, é uma declaração. Ela é a força que o mundo tentou apagar, mas nunca vai conseguir destruir. E então, vem um dos retornos mais emocionantes dos últimos tempos, Kirito, em Sword Art Online Alicization.
Durante meses, ele esteve preso em uma cadeira de rodas, sem poder reagir, sem poder lutar. Mas quando o caos toma conta e Paul, o príncipe do inferno, ameaça tudo o que ele ama, Kirito finalmente se levanta. Com a espada da noite estrelada em uma mão e a espada da rosa azul, o legado de Eojo na outra, ele renasce. A trilha sonora sobe, a luz explode e o herói que todos esperavam retorna. Cada golpe é uma lembrança, cada defesa é um juramento silencioso. E quando ele finalmente aprisiona Paul na árvore Giga Cedar, a mesma árvore do início da jornada, tudo se fecha com perfeição. Kirito não apenas vence, ele encerra um ciclo. É o herói se reconciliando com a sua própria lente. E se falamos de estilo, carisma e pura presença, é impossível ignorar o Hashira mais extravagante de todos, Tengen Uzui, o piloto som de Demon Slayer. 毒の巡りも一時的に止まる。勝ちに行くぞ。Durante a luta contra Gyutaro, Tengen está envenenado, ferido, praticamente à beira da morte. Mas isso não o impede de lutar como se o campo de batalha fosse um palco e ele o astro principal. Com suas espadas duplas correntes, ele transforma cada golpe em um show visual, desviando das lâminas de sangue do demônio, como se dançasse no ritmo do perigo. Mesmo mutilado, ele protege Tanjiro, coordena o grupo e ainda mantém aquele sorriso confiante. O som da luta vira música e Tengen é o maestro. No fim, ele mostra que seu espadachim não é só sobre matar demônios, é só sobre brilhar, mesmo à beira da escuridão. E por fim, chegamos ao homem que não precisa de gritos, nem de transformações e nem de frutas do diabo para ser temido. Shanks, o ruivo de One Piece. Quando Eustace Kid chega cheio de arrogância, pronto para destruir tudo com seu Damage Punk, Shanks apenas observa e age, usando seu haki do conquistador. Ele prevê o futuro, vê cada possibilidade e decide acabar com tudo em um só golpe. Kamusari, o mesmo ataque lendário de Gold Roger. E o único corte, ele destrói a nave de Kid, aniquila seu exército e silencia o mar inteiro. Sem alarde, sem piedade. Shanks não luta por ego, ele luta para proteger. E é exatamente por isso que o mundo teme, porque quando Shanks desembaia a espada, o mar inteiro segura o fôlego. Esses foram os momentos em que os espadachins do mundo dos animes simplesmente quebraram a internet. Cada um com sua própria filosofia, sua própria fúria, sua própria arte. E agora eu quero saber de você, qual desses momentos te arrepiou de verdade? Comenta aí embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para continuar essa jornada com a gente, porque no próximo vídeo vai cortar mais fundo do que nunca. Obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e tchau, tchau.